Graça e paz, irmãos. Bom dia. As misericórdias do Senhor se renovou esta manhã, e graças a Deus. Embora vivemos hoje um período triste por a perda de um familiar, e sabemos que, na verdade, é um momento triste. Mas, como o Senhor mesmo nos diz, né? Que Ele sempre há de nos dar uma resposta a respeito de tudo. E uma das coisas que eu posso ter a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus é que nos conforta. Assim está escrito. E eu quero, de antemão, agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de nós podermos ter ouvido a voz do Senhor. E para aqueles que puderam ouvir, nem que fosse no último dia de vida, o Senhor diz que nem que seja no último dia de vida, ele haveria de ressuscitar. Quando se fala assim em ressurreição, humanamente falando, é na verdade uma necessidade que nós temos de entender de que a ressurreição em que Jesus fala para os nossos dias de hoje seria estarmos então mortos em pecados e delitos e Ele nos deu vida e vida em abundância. E o que acontece? Quando nós percebemos que Deus nos deu vida, estamos nós mortos ainda em pecados e delitos, aprove o Senhor também no seu dia nos tirar, na verdade, dessa vida terrena e nos transportar para o seio de Abraão. Isso aí todos nós sabemos que isso será realmente até quando o Senhor Jesus voltar. E os que tiverem vida serão com este corpo transformado. Mas o Senhor diz que primeiramente os mortos, aqueles que estão lá sepultados, né, embora no sepulcro, na verdade, tratando-se não de uma morte, mas sim de um descanso. Então, os que estão no seio de Abraão, os que estão a descansar, na verdade, serão despertos para o grande dia. E os que estiverem mortos também se levantarão, na verdade, para serem julgados, naquilo que o qual o Senhor diz. Esse será o grande dia. E nós sabemos que só o Senhor para nos confortar em momentos tristes. E graças a Deus que o Senhor nos enviou então o Espírito Consolador, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida muito mais tranquila do que vivíamos antes. Uma vida agitada, sem saber o que de fato estávamos fazendo. E segundo o curso do mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as suas vontades. Na verdade, a nossa natureza humana, ela é tendenciosa a sempre buscar os seus interesses e nunca se colocar realmente à disposição de Deus. Pelo contrário, ela se afasta cada vez mais de Deus. Quando você lê a palavra do Senhor ministrada através de cartas do nosso irmão Paulo, apóstolo, segundo a graça que lhe foi revelada, segundo os propósitos de Deus, segundo a soberania de Deus, quis ele assim. Pedro tentou se colocar como sendo o pregador dos gentios, mas o Senhor, ele nos coloca à prova. Então, na verdade, Pedro vivia numa máscara, porque Jesus estava lá para ser preso, e Pedro, a sua natureza humana, ele se fazia presente, a um ponto de ele empunhar a espada e cortar a orelha de um dos soldados, chamado Malco, em que ele, na verdade, ali por um momento, né, impulsionado pelo desejo da carne, que toda ação gera uma reação,
Quando prenderam Jesus, ele automaticamente houve a reação de defendê-lo. Isso aí é notório. Nós sabemos disso, que existem pessoas que, quando nos veem em situação de perigo, elas logo se manifestam a nos defender. Eu já vivi isso já. Minhas filhas, nossa, pareciam leoas. Eu vejo que Deus, ele sempre tem para nos dar a temperança, né, e o domínio próprio, para que nós não tenhamos que fazer coisas que sejam, na verdade, a nos trazer o dano. Então, Pedro, ele viveu um momento com Jesus em que ele havia ouvido de Jesus, né, que Jesus disse a ele, e ele respondeu que jamais né, faria isso. E Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então ali, Jesus estava mostrando a Pedro que ele, na verdade, não havia sido ainda transformado do interior para o exterior. Ele, na verdade, vivia como um homem natural. Ouvia, caminhava com o Senhor, mas não tinha ainda o discernimento da palavra que o qual o Senhor muitas vezes pregava. Não só ele, mas muitos que ali estavam. João foi um deles. João também foi no ouvido de Jesus. Assim, aqueles homens lá que estão lá expulsando os demônios lá com o seu nome. Jesus falou assim, deixa ele expulsar. Quem é por nós não é contra nós. Então você vê que existe, na verdade, ainda muitos que se colocam realmente nesse estado em que Pedro, não digo muito longe não, todos nós temos a natureza. A nossa natureza humana, o nosso raciocínio humano, diz a palavra que é animal e diabólico. Jesus diz que a vingança a ele pertence. Muitas vezes nós tomamos atitudes de nos vingarmos, e quando a palavra do Senhor diz que a ele é a vingança, é ele que vai cuidar, é ele que vai tratar. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, de que Deus sempre haverá de nos dar a resposta na hora certa, no momento certo, no tempo do Senhor, não o nosso. Espere no Senhor e mais Ele fará. Então Pedro, se colocando então nesse estado em que se encontrava e de forma em que Jesus contemplou o que havia de fato dentro de Pedro, existia na verdade em Pedro a natureza humana, ele não havia ainda sido transformado pelo poder da palavra, que Jesus pregava por diversas vezes junto com os seus discípulos. E Pedro então vivia na verdade sobre uma máscara. E isso na verdade eu posso trazer até para os dias de hoje. Pedro, ele, na verdade, Jesus disse a ele, que perguntando a Pedro, quanto às questões dele amar a Jesus, confiar, acreditar, ele dizia que sim, sim. Ele falou assim, quando acontecer de vier perguntar a você, de você dizer alguma coisa a meu respeito, você vai dizer que você não me conhece. Que isso, Senhor, jamais eu farei isso. E resumindo, quando Jesus foi preso, que Pedro foi, na verdade, mesmo que porventura tivesse ele desembainhado a sua espada, mas ele não foi levado, mas ele não se apresentou, porque na verdade Jesus que foi o que era para ser conduzido preso. Mas os discípulos acompanhavam, só não puderam entrar, porque proibiram a entrada deles. Então Pedro ficou do lado de fora, ali escondido e tal. Quando chegou algumas pessoas, perguntou, você é aquele que andava junto com esse que está aí dentro? O Salvador? Ele, não sou eu não. Aí, de novo, ele se colocando para ver o que estava acontecendo lá dentro, curioso para saber o que era. E daqui a pouco veio uma... Não é você aquele que andava com esse que está aí dentro? Ele, não sou eu não. Aí, de novo, né, pela terceira vez, foram perguntar a ele. Antes de ele responder, o galo já havia cantado. O galo cantou e quando ele ouve realmente aquele sentimento de arrependimento. Por um processo de Deus, irmão. A nossa vida é um processo de Deus.
Perdoe. É um processo de Deus. E nós realmente hoje vivemos, e hoje, que se caracteriza, na verdade, uma vida que muitos, né, se aproveitando da ocasião, e já andavam, nós andávamos assim também, vivendo sob máscaras, vivendo no oculto. Eu falei sobre a questão de José de Arimateia e um outro sacerdote que ele vivia no oculto, e Jesus então pregando à noite, ele aproveitou, né, o momento, porque era noite, foi lá e se escondeu lá e ficou só observando. Aí quando chegou perto, perguntando, como pode eu, depois de ser velho, entrar de novo em minha mãe, nascer de novo? Nicodemos, não nascer de novo, onde você tem que entrar de novo. Não, é nascer da água e do Espírito. Esse Nicodemos é o mesmo em que é citado no dia em que Jesus havia sido crucificado e a sua morte havia ocorrido antes do sabá, antes do sábado. E precisava então tirar o corpo de Jesus da cruz, porque ele ia ser tirado da cruz, ele ia ser lançado lá, ia quebrar os ossos do mesmo. E a palavra do profeta tinha que se cumprir, que ele não haveria de ter os seus ossos quebrados, ele não haveria de ser sepultado com os transgressores, porque todos que eram pendurados na cruz eram malditos, eram ladrões, salteadores, transgressores da lei. E Jesus não tinha nada. Jesus foi morto por um propósito, e o propósito que Jesus nos deu foi a vida eterna. Ele, na verdade, venceu a morte. Então, esse período em que Jesus ficou na cruz, os soldados, por sua vez, ficaram ali, e José de Arimateia foi ao governador, pediu o corpo de Jesus para que pudesse ser sepultado no seu jazido, vamos dizer assim, naquele lugar que ele havia preparado, até mesmo para ele mesmo, o local que ninguém tinha ainda usado, que era o local que ele haveria de ser sepultado. Né? E o que aconteceu? Então, José de Arimateia foi lá cumprindo as determinações de Deus pelo profeta, dizendo que a respeito de Jesus que não seria sepultado nada, seria um sepulcro totalmente inviolável, que não havia sido ainda usado por ninguém. Então, José de Arimateia, junto com Nicodemos, aí Nicodemos vai e se manifesta. Então, juntos fazem o preparo do corpo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Na verdade, ainda existe muitos que ainda andam no anonimato. Não sou contra, não sou, na verdade, julgador ou juiz de ninguém. Não sou eu que julgo. Sempre vai ser a palavra e não eu. Então, como diz, né? Quem és tu, homens? Né? Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu Senhor está de pé, mas se vier a cair, Deus é poderoso para o reerguer. Quantas vezes nós caímos nas astutas ciladas do inimigo, nas brechas que nós abrimos, e ele penetra nas brechas, ele entra. Ele vai e nos deixa em situações desfavoráveis, nos deixa em situações vamos dizer assim, totalmente desarmados. E como o Senhor diz que nós temos que nos revestir da armadura para que possamos então seguir os dias. E sabendo de que a cada dia cabe o seu próprio mal. Hoje o Senhor nos deu este dia abençoado, que as misericórdias dele venham a se renovar a cada manhã. E eu quero dizer para vocês também que através da mensagem em que eu me propus esta manhã trazer, que está na hora de nós tirarmos esta máscara.
Não é a máscara da prevenção, não, irmãos. É a máscara da vergonha. Nós temos que tirar essa máscara. Nós temos que nos desmascarar. Andarmos de forma onde o Senhor tem, na verdade, sempre a nos ver com os olhos. Não vai ser, irmãos, nada e nem ninguém que vai te ocultar. Ninguém haverá de ocultar. Porque todos nós haveremos de se apresentarmos ao tribunal de Cristo. O Senhor diz que Deus não corrige o bastardo, mas Deus corrige o filho que ama. E todos nós somos passivos de correção. Nós somos, na verdade, filhos para sermos corrigidos pelo Pai. E o filho que recebe a correção do Pai tem que sempre dar graças a Deus por ele ter nos corrigido. Eu sei, irmãos, que a correção, irmão, muitas das vezes, ela nos deixa embaraçados, porque é um constrangimento que às vezes nós passamos por não termos dados ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, é uma luta contínua, eu já falei sobre isso, é carne e espírito, espírito e carne. Eles se opõem entre eles, não tem como se aliarem, eles estão sempre se opondo. Carne quer, espírito não. Espírito quer, carne não quer. E fica aquela luta contínua dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Somos seres humanos, somos revestidos de carne. E o Senhor diz que quando estivermos nesta carne, estamos ausentes do Senhor. O que é viver na carne é praticar as obras da carne, é verdade. Então, aqui, nessa passagem em que Pedro fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, em que ele tem uma visão, em que ele vê um homem com o nome de Cornélio, em que Deus haveria de levar este, vamos dizer assim, discípulo de Jesus, Pedro, até Cornélio, porque Deus havia visto em Cornélio a atitude que muitos de nós deveriam ter. Então o Senhor mostrou a ele que este homem estava ali, orando por todos que ali estavam de sua família. O Senhor haveria então de mandar alguém para que pudesse testemunhar e evidenciar o que Deus havia visto no coração de Cornélio. Então Deus, numa necessidade em que Pedro estava com fome, e depois eu volto nessa questões da máscara. Eu não falo para os dias que nós hoje vivemos de uma epidemia. Não é esse o momento de nós se desligarmos das prevenções. Se prevenir, irmãos, é melhor que remediar. Quando você fala se remediar, você apenas está colocando um remendo numa roupa velha. Então, ou você vai se revestir todo de uma roupa nova, sem remendo, ou de um odre novo, ou então você vai explodir, irmãos. Vai explodir. Você não vai suportar, porque a nossa condição humana, ela não tem como agradar a Deus. Quando você se enche, pensa você se encher, pensa eu se encher do vinho novo em odres velhos, não vai suportar, irmãos. Não tem como Deus habitar, não tem como o vinho ser armazenado em um odre velho, não tem como se você colocar o remendo novo em uma roupa velha, não tem como. O remendo ele não vai suportar a roupa velha e vai se romper. É as nossas vidas nos dias de hoje. Se nós nos revestimos de Deus, sofremos consequências pela nossa própria condição humana. A nossa carne nos leva. E ela milita, ela luta, para que não tenhamos que fazer as vontades do Espírito. É uma guerra espiritual. E às vezes, irmãos, guerra de entendimento a respeito de que mas se eu estiver confiante, se eu estiver, irmão, o estiver confiante em Deus é uma coisa. Você não pode se dobrar por uma situação em que venha te impedir de fazer isso, de confiar em Deus. Senão você vai viver, sabe o quê? Os altos e baixos. Ora graça,
ora desgraça. Ora graça, ora desgraça. Você não pode permitir. Tem que ser, irmãos, é graça sobre graça. Favor imerecido. Então aqui Pedro, quando ele tem essa visão de ir à casa de um homem, embora fosse homem de Cesareia, ele não tinha, na verdade, essa afinidade, né, irmãos? A empatia de ter que ir na casa de alguém que o povo judeu, por sua vez, não os vê como imundo. Não tinha, até os dias de hoje, né? Embora ainda existe um pouco de diplomacia dentro da política, né? Dentro, na verdade, do que se espera, da hospitalidade. Então existe uma tolerância hoje. E essa é o que Deus tem nos dado, sermos tolerantes. E o que acontece, irmãos? E ali, Pedro, com necessidade de alimentos, subiu para o terraço, né? Diz que ele subiu para o terraço, possivelmente no segundo andar. E naquele momento ali, ele começava nas suas orações, e de repente ele sentiu fome, necessidade de comer algo. Mas não tinha nada para que ele pudesse, então, comer. Então Pedro, então, olhando para o céu, viu descendo, na verdade, como o lençol, né? Ele estava com muita fome, no versículo 10, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e logo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifique e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor. Portanto, jamais comi alguma coisa profana ou impura. Você vê que a visão de Pedro, embora estando em êxtase, né, possivelmente a visão que ele teve foi de um sonho. E um sonho que era, na verdade, um sonho muito mais próximo da realidade do que da fantasia, vamos dizer assim, do improvável. Então, Deus ali mostrou a Pedro o que ele estava querendo dizer a Pedro. Porque foram na casa dele chamar para que ele fosse na casa de Cornélio. Mas o interior de Pedro dizia que não. Ele disse: se eu for lá, as pessoas depois vão me criticar, que eu estou entrando na casa de pessoas imundas. E não era permitido, era como se fosse uma proibição. Então ele não tinha desejo nenhum de entrar. Essa é a visão em que Deus havia contemplado no coração de Pedro. Só tem essa explicação, irmão. Se você no conteúdo bíblico você vai ver. Depois ele vai citar sobre isso. Então a segunda voz, de novo, porém Pedro replicou: de maneira alguma. Aí vem no versículo 15: contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio haviam especulado por Simão. Chegaram à porta da casa, então chamando-o, indagaram: é você, Simão Pedro? Sim, sou eu, sim. Ele não queria recebê-los. Ele não queria. Aí Deus vai e manda o anjo para que possa então falar. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. No mínimo devia estar escondido. Prepare-te, portanto, desce, não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Aqui Deus, quando o Espírito lhe ordenou, Simão, Espírito aqui com letra minúscula, o Espírito Santo de Deus.
o próprio Deus, na manifestação do Espírito. Prepare-te, portanto, desce, não tenha, irei contigo, diz o Senhor. E Pedro desceu e declarou aos homens, aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Ele sabia o motivo. Então os homens lhe comunicaram, eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à tua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Aí Pedro, então, diante de tudo isso aí, Pedro convidou, o hospedou, deu a eles, né, uma forma de poderem dar uma relaxada. E no dia, um dia depois, né, chegaram a Cesareia e Cornélio esperava havendo reunido seus parentes, amigos, mas chegados, aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e se prostrou-se aos seus pés e reverenciou. Pedro, no entanto, versículo 26, Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunido muitas pessoas. Ele explicou, vós bem sabeis que é contra a nossa lei o judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me a que nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Aí ele entendeu. Aí que Deus começa a mostrar a Pedro que não é a visão que ele havia tido. Não se pode dizer, irmãos, que alguém é ou não, se você não conhece, se você não... Deus assim vai fazer. Não é você e nem eu. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Não temos que sair daqui para julgar as pessoas porque não estão seguindo um determinado raciocínio, e o raciocínio que é humano, que é animal e diabólico, e dizer que essa pessoa estará indo para o inferno ou não. O Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, delas sou conhecido, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Os que são de Deus, são nascidos de Deus. E os que são do maligno, são nascidos do maligno, segundo a vontade e a permissão de Deus. Porque assim Deus fez. Deus tinha que derramar sua ira sobre os filhos da desobediência, porque esses filhos da desobediência foram a terça parte dos céus, que o diabo arrastou com o seu poder. Entendeu, irmãos? Então, essa situação em que Jesus mostrou aqui, o próprio Deus mostrou a Pedro, é que não se pode falar nada, não se pode fazer nada, além de pregar. Não temos que sair julgando, nós temos que mostrar a verdade, porque a verdade te liberta. Não somos juízes de ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. E quando eu falo a respeito de máscara, irmãos, tem muitos aí, dentro de lugares, de segmentos, ainda com máscaras, ainda com as mesmas atitudes de Pedrão. Tem muitos Pedrões aí espalhados pelas igrejas, pelos lugares, pelos segmentos de todas as religiões, vamos dizer assim, embora eu não aprecie muito a palavra, porque religião trata-se de religiosidade. Nós não podemos ser religiosos, porque os que estão realmente vivendo assim, estão vivendo de forma religiosa. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. A religião verdadeira é o que Jesus falou, que nós temos que dar ajuda aos pobres, dar ajuda às viúvas, aos órfãos. Essa é a finalidade. Nós ajudarmos primeiramente os domésticos na fé, para que não venhamos a deixá-los passar por dificuldades, por situações de privações, e o Senhor tem nos dado maneiras, possibilidade de fazer isso de forma pacífica, com ordem e decência, nada além disso. Então, a máscara nos dias de hoje se faz necessário, porque estamos vivendo em um período de pandemia. Irmãos, há 2 dias atrás eu sonhei que
É um sonho até assim, um pouco assustador, né? Mas é o que se pode vir a acontecer, porque os finais dos tempos estão chegando, Jesus está voltando. Eu sonhei que eu estava entrando numa agência bancária e quando eu chegava nessa agência, vazia, não tinha ninguém. Eu tentava mexer na máquina para sacar um valor e eu não conseguia. A máquina não estava, parecia que ela estava infectada com algum tipo de vírus, alguma coisa que não deixava que ela fizesse todo o processo, que é um processo. E eu avistava então uma pessoa chegando na agência e eu perguntava, senhora, a senhora aqui é da agência? Eu sou... não tem ninguém para atender, não, porque eu estou com dificuldade aqui para retirar um valor na máquina. Eu falei assim, não tem ninguém. E nem eu posso lhe atender. Todo o sistema parou, tudo parado, está tudo parado. Aí eu acordei. Irmãos, olha, pelo que eu estou vendo, pela nossa política atual, meu irmão, se Deus não nos guardar, em vão guarda todos esses governantes. Se Deus não nos guardar e não nos capacitar, e não capacitar o homem, e dar a ele a devida inteligência, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Nós não somos donos da verdade. Nenhum governante aí, irmãos, pode falar por si mesmo. Porque se tem alguma coisa, e se tem é porque Deus assim o deu. Se Deus capacitou hoje os que estão aí diante e de frente ao governo, se estão ali é porque foram constituídas. Toda autoridade é constituída por Deus. E ninguém pode dizer a respeito de que se vai fazer alguma coisa, vai fazer, mas se for por permissão de Deus. Então, o recesso, eu digo assim, a necessidade é algo de forma realmente preocupante. Mas se o Senhor não nos guardar, em vão guarda o sentinela. Então, o que nós temos que fazer nos dias de hoje? É nos prevenir. Evitar aglomerações, evitar situações, mas não vivemos em função disto. Vivemos de forma onde a fé, que é o dom de Deus, venha nos moldar, venha nos revestir de toda a armadura, para que não tenhamos que viver em dias de preocupações, de forma onde nós vivemos muito mais enclausulados, dentro dos nossos lares, e não vivendo uma vida em santidade, uma vida em retidão, buscando em Deus o nosso culto racional, o nosso culto lógico. A gente não pode deixar que o mundo venha nos sufocar, irmãos. Se Deus não nos guardar, em vão guarda qualquer vacina, qualquer prevenção. É óbvio que nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter a visão de nos comprometermos com as leis do nosso país, do nosso estado. Em alguns estados do Brasil, a máscara é de uso obrigatório. Inclusive, até algum município vão começar a cobrar o valor de multa para quem não estiver usando. Irmãos, a pior forma de contágio, se você for levar para o lado emocional, a maior maneira de ser, vamos dizer assim, contagiado, é dentro de transporte público. Não tem, irmão, controle, não tem controle. É trem, é ônibus, é barca, não tem avião, não tem controle. Eles tentam fazer a higienização, o cuidado, mas se Deus não os cuidar, irmãos, em vão guarda aquele quem nos cuida. Se Deus tem que estar cuidando. Se Deus cuidando de nós, irmãos, quem será contra nós? Agindo Deus, quem é que vai impedir? Então, que nós possamos não vivermos como outrora tivemos até mesmo algumas passagens bíblicas de alguns personagens, vamos dizer assim, relatados, em que viveram a sua vida de forma a confrontar consigo mesmo. O próprio Jó diz assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ele temia que um dia ele fosse perder tudo, seus filhos, seus bens, talvez é o que muitos de nós também tememos. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
Eu já passei por isso. O que eu mais temi me sobreveio. Alguns me conhecem. Mas o Senhor diz que dos passados, dos pecados que nos afastavam dele, ele jogou no mar do esquecimento. Que nós tivemos hoje dizendo que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso. Todos nós pecamos até em pensamento. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos entende e sabe disso. Então o próprio Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, que ele se converta. O que é o ímpio, irmãos? É o que anda na impiedade, não é o que nasce. O que nasce, irmãos, está lá em Salmo 58:3. Ele não tem arrependimento. Caim e Abel. Caim já era do maligno. Ele não ficou do maligno, não, mas já era, já foi determinado por Deus para que derramasse a ira sobre a vida de Caim. A maldição. Tu vê que Deus marcou a geração de Caim até os dias de hoje. Pessoas que têm a malignidade como sua aliada, fazem as coisas com prazer, com desejo no coração. Já o homem de Deus é diferente, a pessoa que mesmo estando na impiedade, ele tem um sentimento, irmãos. Olha, eu não vou muito longe. O que é nascido de Deus é nascido de Deus. O que é nascido do Espírito é do Espírito, e o que é da carne é da carne. E a carne é inimizade contra Deus, não pode agradar a Deus. Porque em Romanos 8 você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Não tem como você aliar-se à sua condição humana, à sua carne, e tentar agradar a Deus, satisfazendo as vontades dela. Isso é tudo, é culto voltado para si mesmo, para satisfação carnal. Não é nada além disso. Toda vez que você coloca a sua carne como evidência, de tentar mortificar a carne de forma, vamos dizer assim, tratando ela com assim, não vou dizer a você que não seja assim, mas tem que ser assim, com desprezo, é óbvio. O desprezar a natureza humana é uma questão de entendimento. Mas se você ficar aí pelo menos uns 4 dias sem comer, irmãos, você vai ficar debilitado. Você vai ficar debilitado. E se você não comer, você vai a óbito. Isso é fato. Jesus estava lá no deserto, passando o seu propósito lá diante do que havia, na verdade, de se preparar para isso. E Jesus mostrou ali todas as situações que o diabo se mostra. E na visão, Jesus foi conduzido ao deserto. Chegou lá, o diabo está com fome, né? Aí, pega essas pedras aí e transforma em pão. Jesus poderia fazer isso, irmãos. Ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. O diabo sabia disso, mas é porque Deus permitiu. Tá, aí tudo bem, diabo. E aí? Eu vou dizer para você o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, então, que nada. Olha aí, tá vendo isso aí tudo aí embaixo? Vou dar tudo isso aí para você, se você me adorar. Aí você, não, está escrito também, que adorarás somente a teu Deus, a Deus, e somente a Ele darás culto. Aí o diabo foi, tá bom. Tá bom. Tá vendo aí? Olha aí, tá vendo? O que você me diz? Fala aí. Se joga daqui para você ver como é que os seus anjos, dá ordem a eles que vêm te buscar aqui voando. Aí Jesus olhou para ele e disse, o diabo, também está escrito também que não temos que tentar a Deus. Não tentarás teu Deus. Agora, sai daqui, sai. Vai! Acabou. Então Jesus mostrou que nós temos que vencer as nossas adversidades, nossos momentos de confronto, mesmo que seja diante de desertos e situações de embaraço, que não podemos desdobrar as situações que venham nos mostrar que se nós fizermos isso, teremos isso. Irmãos, fuja disso. Isso é coisa do maligno. O maligno só veio para roubar, matar e destruir. Deus foi para dar vida e vida em abundância. Agora, submetendo a Ele, você vai ter com certeza uma vida muito mais regada ao conforto, muito mais tranquila. Eu digo espiritualmente. A sua convicção não vai ser abalada. Agora, se andar na carne, meu irmão, sofrereis na carne. Porque a doença nos assola, mas a confiança tem que estar sempre acima, sempre focada em Deus. Sei em quem tenho crido,
sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, imaginar, e agindo Ele, quem é que vai impedir? Ninguém. Então Pedro aqui não tinha visão. Pedro não tinha visão. Ele vai se retratar. Logo no capítulo seguinte, você vai vendo que Pedro vai falando, puxa vida, e eu achando que era imundo, o que Deus havia purificado, o que havia Deus feito. Então eu acabei de crer de que não é do jeito que eu estou pensando. Então Pedro aqui mostrou realmente que ele estava amadurecendo. Com aquele Pedrão de antes, já não era o Pedrão de antes, mas sim o Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É verdade, irmão. O enviado do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos assim também a sermos vistos desta forma, como apóstolos, como enviados do Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, enviado do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele narra aqui uma história em que ele achou que era, e Lucas escrevendo, achou Pedro que aquilo ali era algo absurdo. Como é, não, Senhor, eu não vou comer isso aí, isso é imundo. Como é que você pode chamar de imundo que Deus purificou? Confie no Senhor, irmãos, e o mais Ele fará. Não vive no conformismo. Não vive nessa visão de você estar, ora hoje de um jeito, amanhã já de outro. E a sua confiança em Deus, onde está? E a credibilidade da palavra vai ficar onde? Vai ler aqui por ler, e os teus olhos iluminados. Não vai conseguir entender o que Deus tem te falado? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que você tem vivido? O que você tem usado para você guerrear suas guerras espirituais? Armas de guerras forjadas por palavras humanas? Ou armas de guerras forjadas pelo Senhor, que é a palavra dele? As nossas armas de guerra contra as nossas lutas, que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o principado e potestade, que ainda opera nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados. É um confronto diário, irmãos. Pensas tu que eu não fico? Eu luto muito. E às vezes cedo. Esse é o problema. Eu não posso ceder. Diante de Deus, eu não estou sendo hipócrita e dizer a vocês que eu não erro. Erro sim. E não são poucos erros não, irmão. Mas o Senhor, eu quero estar sempre apto para poder passar algo da parte do Senhor. Antes de passar para você, eu tenho que absorver para a minha vida também. Porque eu sei que a guerra é contínua. E ele escrevendo então aqui Lucas, e ele retrata a palavra lá em 35, diante de 34, 10, 34. Olha o que diz. Diante disto, diante do que havia Pedro falado a respeito do que ele havia vivido, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade, viu? Deus não tem parcialidade. Quando Deus trata algo com alguém, Deus não está tratando com Satanás, não, irmão. Deus não está fazendo nenhum acordo com o diabo, não. Deus está apenas mostrando que o seu amor não é só para com os judeus, mas para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele acredita e confessa. Antes, porém, 35, de todas as nacionalidades recebe, antes, porém, de toda nacionalidade recebe. Vou repetir mais uma vez, irmãos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Viu, irmãos? Recebe. Nós fomos até ele porque ele nos chamou. E ele nos chamou
E é Ele que nos recebe. É Ele que nos aceita. Não somos nós que o aceitamos. Antes nós pensássemos em aceitá-lo, Ele já havia nos aceitado. Então, essa palavra aceitar, não é o aceitar de forma onde traga a soberania de Deus e comprometendo-a, como se Deus fosse dependente do homem. Eu já ouvi uma vez, vou repetir de novo. Deus não é de nossa propriedade. Nós é que somos de propriedade de Deus. É diferente, irmão. Entendeu? Essa palavra eu já ouvi na igreja. Uma irmã levantou lá e falou. Nós não podemos dizer que Deus é a nossa propriedade. Como se, hoje não, Senhor. Amanhã a gente bate um papo. Hoje eu não estou com desejo de ir à frente. Hoje eu não estou com desejo de tornar-se público a minha confissão. Quem resiste à vontade de Deus, irmãos? Ninguém. Então, para mim, isso é máscara. Não podemos andar mascarados. Não podemos fazer como, embora seja um homem letrado, conhecedor da palavra, era um homem que estava sempre no sinédrio, nos lugares que ele estava ali como sacerdote, mas Nicodemos aproveitava os momentos em que eram momentos à noite, e possivelmente, talvez, travestido ou não, como sacerdote, não sei, porque a Bíblia não relata, diz que ele vivia andando ali, escutando as pregações, mas de forma mais tranquila. Foi quando à noite, ele se manifestou, dizendo, como é que pode ser eu, depois de velho, entrar no... Não é esse nascimento, Nicodemos, o nascer de novo é da água e do Espírito. Então, Pedro, então, depois de ter ouvido o que Deus havia falado com ele, depois de ter sido constrangido por Deus, Pedro fala, antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. E tem mais, agora aqui, 36. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. 37. Essa palavra vos muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere-se a Jesus de Nazaré como Deus. Se refere-se a Jesus de Nazaré de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, ressuscitou o terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, até para que pudesse ver Jesus subir aos céus, ali naquele momento ali, Deus escolheu alguns. Mas sabe por que, irmãos, que escolheu? Porque sabia Deus da incredulidade de muitos. Mas Deus foi lá e separou os que estavam ali para que pudessem ver Jesus subindo aos céus. E foi ele mesmo, versículo 42, que nos mandou e nos deu para pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juízo dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê receba o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Então, o que nós podemos concluir? Todos que receberam a Jesus como Senhor foram constituídos, na verdade, como sendo agora parte do corpo. E se você for ver no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, Pedro mais uma vez expõe essa situação. Expõe a situação em que Jesus, na verdade, Deus havia colocado para que ele fosse para um determinado lugar para poder chegar lá e falar a respeito dele para essa família de Cornélio. E Pedro retrucou dizendo que não iria, porque como pode? Coisa imunda, eu jamais botarei em minha boca. Mas não é aquele Jesus.
que Deus estava querendo mostrar a Pedro. Era outra situação, e Pedro, por sua vez, não conseguiu ver, porque ainda se encontrava com seus olhos tapados com máscara, uma máscara que o impedia de ver, de agir, de poder submeter a Deus. E ele escrevendo lá no capítulo 11, Atos, Lucas, ele escrevendo lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Lucas, e ele disse então a narrativa todinha de que Pedro havia passado no capítulo anterior, e ele começou então a falar aquilo, 16, 11 e 16. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor havia me dito. João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porque ele não acreditava de que aquela família que estava ali de Cornélio poderiam ser batizados também. 17. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção em passar a glorificar Deus, exclamando assim. Pedro estava, na verdade, defendendo a situação que havia ocorrido naquele dia, em que há comentários, nós te vimos bem, você quer ver lá no capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste em casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. É o que ele vai contar. Então, irmãos, que nós, nos dias de hoje, nós possamos olhar e começarmos a vivermos de forma aceitável, digna, de toda a palavra que venha de encontro às nossas vidas, sejam palavras para que venham nos corrigir, nos mostrar que nós precisamos realmente nos desprendermos desta velha criatura, nos colocarmos à disposição de Deus para que Deus venha nos usar como vasos de honra que o Senhor preparou de antemão. E João escrevendo, Jesus falando, no capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que nesse dia de hoje, aonde quer que você esteja, como você esteja, não importa. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o jugo suave. E aprendendo de Jesus que é manso e humilde de coração, encontrareis o quê? A verdadeira paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você tem a palavra como sendo sua arma de guerra, pode vir todas as notícias, irmãos, de impossibilidade, notícias que às vezes o mundo, ele, por sua concupiscência, né, o seu desejo carnal, se esquece, irmãos, que a palavra de Deus é espiritual. Que elas se disseram de forma espiritual. O homem natural não consegue compreender, porque eles parecem loucura, são loucos. Irmãos, eu quero que a pregação o qual eu venho a fazer seja para muitos loucura, porque através dessa loucura muitos irão se converter. Não me importa, irmãos, importa que ele cresça ou diminua. Essa é a visão, em que você tem que pensar a mesma coisa. Que ele cresça e eu diminua. Que ele seja a razão de eu estar onde eu estou. Se sou o que sou, pela graça de Deus. Quando você se reveste da palavra, pode vir, irmãos, tentar por um caminho, mas por certo tem que cair. Dizer que você não vai ser atingido, sim, você será atingido. Mas diz a palavra que você tem que se fortalecer no capítulo 8, a partir do 37, você vai ver lá, abatido, mas não destruído.
Nós temos que ter a marca de Cristo em nosso corpo para que possamos, na verdade, não nos reverenciar por ela, mas que nós possamos tê-la assim, como sendo a única razão de nós estarmos onde nós estamos. Se estamos aqui pela vontade do Senhor, se estamos aqui é porque Deus assim os quis. A sua vontade é soberana em nossas vidas. E creio de que Deus vai fazer um grande mover através da palavra. Em Romanos 11:16, diz assim a palavra. Nós estamos enxertados, irmãos. Em todo esse capítulo você vai ver sobre isso. Os gentios são ramos enxertados. 11:16. Se é santa uma parte da massa que é oferecida, como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Isso aqui é futuro, irmãos. Todos os ramos também o serão. Existem ainda muitos que não confessarão Jesus, mas o Senhor haverá de no dia que o qual o Senhor preparou para aqueles que o amam, que venham ouvir a voz de Deus e se submeter a Ele. Quero deixar para vocês lerem com calma, em Atos 10, e Atos 11. Leiam com calma que vocês vão entender tudo isso. Então que hoje, este dia de hoje, que o Senhor preparou para aqueles que o amam, que tenhamos então um dia abençoado, uma fé não fingida, que nós possamos ser de fato novas criaturas, lançando tudo, todas as nossas ansiedades, e andarmos de forma preventiva diante das situações que nós vivemos hoje, nestes dias de pandemia. Muito mais credibilidade nós tenhamos que dar à palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, separa juntas as medulas, alma e espírito, é capaz de discernir as intenções do coração. Que as nossas intenções sejam as melhores, que nós possamos correr, mas o que nos está proposto, que é a vitória, que é a prática da palavra, não só apenas a leitura, mas não só lendo, mas também a praticando, com inteligência, com entendimento, não com as vontades humanas, animais e diabólicas, mas submetendo a Deus para que o diabo venha resistir e fugir de nós. Submetei a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não fazendo as obras da lei, para que a cruz de Cristo não seja em vão. Não satisfazer um desejo da carne para que venha se desprender de Deus. Não se submetendo à vontade dela para que você se torne inimigo de Deus. Porque a vontade da carne é inimizade contra Deus. E nós não queremos ser inimigos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o Senhor diz que Ele corrige disciplina do filho que ama. Não se submeta a este século, mas transformar para que podeis experimentar quais sejam as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Busca entendimento no Senhor. Satisfará, na verdade, o desejo do teu coração. Porque o Senhor diz que do coração procede toda a intenção, e que as nossas intenções sejam as melhores. Eu declaro em nome de Jesus, quero orar por você esta manhã, e oferecendo ao Senhor Jesus um culto e ação de graças, por tudo que o Senhor tem nos feito nesse dia de hoje, e vai fazer eternamente, em nome de Jesus. Pai amado, bendito Tu és o Criador dos céus e da terra, nós acreditamos e sabemos que Tu és o Deus que nos tira de todo conformismo, de toda situação contrária, que o Senhor nos tire, Pai, todo o impedimento, todas as amarras, todas as prisões, as cadeias, que muitas vezes nos deixam aprisionados, cadeias que são, na verdade, produzidas pela própria, as notícias que o qual nos chega, e como nos chega, de forma às vezes distorcida, e muitas delas com um pouco da mentira, do próprio diabo, que é o pai da mentira. Então, Senhor, repreendemos, Pai, todo o mal em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, tem esse dia de hoje, não só o de hoje, mas daí para frente, Senhor, a certeza e a convicção de que o corpo é Teu, Senhor, porque Tu és o cabeça e Tu haverá de nos dar ânimo,
Senhor, coloque os desejos no coração dos teus filhos, Senhor, para caminhar, Senhor, para focar, Senhor, no crescimento espiritual, para aprender de Ti, Senhor. Colocar sempre a Ti, Deus, como sendo o soberano Deus, aquele que nos chamou, entre muitos, entre milhares, mas Tu nos escolheste, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Sei que ainda existem muitas das Suas ovelhas que ainda estão desgarradas do aprisco, muitos que estão como filhos pródigos também, Pai, que preferiram parte da herança para poder desfrutar o mundo, e hoje, Senhor, estão vivendo o dia em que o Senhor, na verdade, haverá de chamá-los pelo nome, porque são ovelhas, embora estejam perdidos, mas o Senhor diz que Tu vai em busca dessas que estão perdidas. E eu declaro esta manhã, Senhor, onde estiver, Senhor, uma dessas ovelhas, onde estiver, Senhor, uma pessoa que precisa ouvir a verdade, que o Senhor a instrua, que o Senhor mostre a ela, Senhor, que mostre a ela a Tua palavra. Não é apenas no buscar no superficial, no visível, mas buscar em Ti de forma espiritual, no invisível, não no apalpável, Senhor, mas aquilo que se refere à Tua palavra, a fé. Nós não vemos, mas cremos que Tu és verdadeiro, que Tu és eterno, que Tu és soberano. Eu declaro esta manhã uma manhã abençoada, uma manhã que venha nos fortalecer, Senhor, no nosso homem interior, porque nós precisamos sermos fortalecidos do interior para que o interior possa exteriorizar o nosso exterior, que possa nos trazer realmente o alimento, que nós possamos então digerirmos com entendimento, nos dê espírito de entendimento, nos dê espírito de intrepidez, de coragem, de vontade, de desejo de aprender, de crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Me coloco, Pai, inteiramente à Tua disposição, faça o que Tu queres em mim. E o Senhor sabe que eu, por ser filho, Pai, Te agradeço pelo momento que o Senhor tem me proporcionado, porque eu socorri e disciplina quem ama, e obrigado por tudo. Até mesmo nas correções, Senhor, o Senhor tem se mostrado que Tu és fiel. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu declaro na vida de quem quer que seja, dessa pessoa que esteja ouvindo. Senhor, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és Rei de reis. Tu és o Deus de qual eu sei, Senhor, aonde estiver esta vida, Tu haverás de cuidar dela. Dando a ela, Senhor, tudo aquilo que se refere à Tua verdade, à Tua palavra, porque a Tua verdade liberta. Em nome de Jesus, Te agradeço por tudo. E tenham todos uma manhã abençoada e um final de semana próspero. E aguardo amanhã vocês, hein? Aqui em Cabo Frio, na Igreja do Reino, ali em frente ao Mercado Extra. Venha compartilhar de uma alegria de estarmos reunidos com um propósito, sim, mas tudo com ordem e decência. Prevenção, máscara e álcool em gel. E o principal de tudo, confia no Senhor e o mais Ele fará. Graça e paz e até outro dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um final de semana, irmãos, muito abençoado. Em nome de Jesus. Graça e paz.